dia. A Jaqueline Ferreira está dizendo: fora milicos, fora milicianos, fora imperialistas, fora Bolsonaro. Esse comentário da Jaqueline já me permite entrar na matéria que eu considero aqui a mais importante do dia de ontem, que foi essa aqui, ó. De saída do Brasil, o embaixador americano disse que Estados Unidos não se preocupam com ameaças à democracia, mas sim com petrolão, mensalão, lava-jato. Claramente, os Estados Unidos estão deixando claro que existe um veto ao ex-presidente Lula, pelo menos da parte desse embaixador, né? Não sei se o embaixador que virá no lugar dele, ele está indo embora, vai manter a mesma posição. Então, quando a gente lê, eu vou tentar desenhar, vou tentar falar bastante claro, né? Quando a gente lê que os generais brasileiros são contrários à volta do ex-presidente Lula, né? Isso significa que os Estados Unidos são contra a volta do ex-presidente Lula. Bom, o Brasil, na verdade, tem uma relação de dependência com os Estados Unidos há muitos e muitos anos. Desde 1945, no mínimo, né? Quando Getúlio Vargas foi afastado por um golpe de Estado. O golpe de 64 foi um golpe produzido pelos Estados Unidos. O golpe de 2016, exatamente a mesma coisa. Havia um incômodo com a ascensão econômica, política, geopolítica do Brasil. Quando Obama disse ao ex-presidente Lula que você é o cara, ele estava dizendo: você é o cara que nós iremos derrubar. Né? Como é que foi o processo de derrubada do ex-presidente Lula? Primeiro, guerra híbrida, 2013, protestos, junho de 2013, inclusive pegando setores da esquerda no Brasil, engenharia do caos, né? Depois a contestação das práticas políticas no Brasil por meio da Operação Lava Jato, ataque à guerra contra a corrupção, que na verdade não era guerra contra a corrupção, era guerra contra o Brasil, Partido dos Trabalhadores, 2016, golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff, em seguida a entrada de um governo totalmente alinhado com os interesses dos Estados Unidos, Michel Temer, José Serra, Aloysio Nunes, a diplomacia entregue a essa agenda anti-Venezuela, que era um ponto central da agenda estadunidense. 2018, prisão do ex-presidente Lula para permitir a ascensão da milícia ao poder no Brasil, e eles não estão tão incomodados assim com Bolsonaro. Tanto que o embaixador ontem chegou e falou o seguinte: olha, não, veja bem, todos aqueles que apostaram em problemas na democracia no Brasil foram derrotados. A democracia que nunca esteve ameaçada. Depende do que eles chamam de democracia. Se a democracia é a soberania popular, os eleitores brasileiros foram assaltados em 2016, quando a Dilma foi afastada. Os eleitores brasileiros foram assaltados novamente em 2018, quando Lula foi impedido de disputar a eleição brasileira. E os eleitores brasileiros poderão ser assaltados novamente, caso haja, de fato, a concretização de algo mais grave, a partir desse veto dos Estados Unidos à participação do ex-presidente Lula no processo eleitoral. Assim como houve um veto ao Rafael Correa no Equador, como houve um veto à participação não um veto, mas muitas pressões contra a participação da Cristina Kirchner na Argentina. Então esse nó que está colocado no Brasil é muito grave, né? A democracia no Brasil tem que lutar contra militares, que em grande maioria trabalham para um outro país, e contra a potência imperialista, que claramente não deseja a volta da soberania total no Brasil. Jairo Costa está dizendo: Lula, Delgatti, Zanin e Greenwald deram um nó no esquemão Brasil com Z, né? Estados Unidos não sabem como evitar Lula em 2022. Eu só queria fazer uma ponderação. Não subestimemos, tá? Não vamos subestimar a capacidade deles de evitar algo que seja indesejado. Produziram um golpe de Estado aqui no Brasil com gravíssimas consequências, então não devem ser menosprezados, né? A Clarissa está dizendo aqui: os Estados Unidos têm que se recolher, né? Seria o ideal que cada país cuidasse apenas do seu próprio quintal, e não do que considera ser o seu quintal. Mas vou trazer aqui Zé Reinaldo e a gente dá a sequência. O tema aqui do programa, que é isso aqui, ó. De saída do Brasil, Todd Chapman disse que os Estados Unidos não se preocupam com ameaças à democracia. Diz que o caso do Braga Neto é uma bobagem e tal. A preocupação dele é com petrolão, Lava Jato, esses temas aí que a gente cobre com frequência. E aí eu te pergunto, você acha que há um veto dos Estados Unidos ao Lula em 2022 ou não? Olha, essa declaração que chama a atenção,
né? Evidentemente, é absolutamente inapropriada. O Petrolão foi passado a limpo pelo Supremo, definiu o seu grande mentor, o seu grande construtor, o seu grande arquiteto nos meios jurídicos, que é o Sérgio Moro, como suspeito. Portanto, é inapropriado o embaixador norte-americano dizer que a obra do Sérgio Moro, Petrolão, é a grande coisa. Evidentemente, ele está sinalizando que o alvo dele, do governo americano, é o Lula. Eu não sei se esse embaixador ele fala pela diplomacia, pelo Departamento de Estado hoje, ou se ele porque ele é remanescente do Trump. Eu não sei. Mas seja como for, essa visão é uma visão que realmente domina a diplomacia norte-americana, é a visão imperial, a visão contra os seus adversários políticos. Então, nesse sentido, o Lula representa, para setores assim potentes do Império Americano, um inimigo que não pode ser aceito. Assim como vários outros, como o Evo Morales, assim como Salvador Allende, assim como várias outras, o Fidel Castro, o Raul Castro, o governo de Cuba hoje, vários outros, por motivos semelhantes, em situações bem diferentes, porque o Lula, vamos dizer, ele só chegou ao poder, só se tornou presidente pelo voto livre e consciente, em eleições limpas, que nunca, todos os adversários que queriam disputar puderam disputar em condições absolutamente iguais. Quer dizer, ele tem esse caráter de uma liderança democrática. Mas, apesar disso, existe essa oposição, porque a oposição, no fundo, não é porque há uma preocupação da Casa Branca, do Departamento de Estado com a democracia. Há uma preocupação com seus interesses. E o Lula fez aquele governo que, defendendo a soberania do país, defendendo os interesses do país, ele mordia alguma hegemonia norte-americana, ele, de certa maneira, não deixava os Estados Unidos fazer tudo aquilo que eles sempre fizeram, e isso criou essa animosidade e faz com que o embaixador possa falar do problema ao Petrolão, coisa de quem, olha, é uma vergonha, é inaceitável que ele trate o Petrolão como uma operação legítima, como uma coisa que falou fatos verdadeiros, e não o produto de um processo suspeito, como definiu a Suprema Corte brasileira. Eu acho que ele coloca a sua assinatura, né, nesse processo ali, mas enfim, além de tudo isso que você falou, né? Ali Oliveira está dizendo, lembrar sempre, não agir como bandidos nem contra bandidos, às vezes é difícil. Paula Canhadas, Roberto Jefferson em caso de psiquiatria. Paulo Miranda, vamos lotar as ruas amanhã, cortinas de fumaça não nos calarão. Beth está dizendo, entrevista em Renato Lessa contribuirá muito. Vou correr atrás, deixei uma boa sugestão. E o David Bacelar dizendo, infelizmente grande David vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. Parte da classe média está sendo armada e treinando táticas de ataque nos clubes de tiro espalhados pelo Brasil. Braço militante do fascismo junto com parte da PM, que não vai aceitar o resultado das urnas em 22. Alex, vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz ao Paulo. Você acha que há um veto dos Estados Unidos ao Lula nas eleições? Não vejo por quê, porque nos 8 anos do governo Lula não teve nenhuma, enfim, claro que ele nunca foi alinhado aos Estados Unidos, né? E claro que causou desconforto, porque apoia Cuba, apoia países que são tidos como inimigos pelos Estados Unidos e tudo, mas não vejo nos 8 anos do governo Lula, ele não demonstrou nenhuma tendência a totalitarismo, eu não vejo por que fazer. O que o embaixador está dizendo aí, eu acho, que é o seguinte: primeiro, ele está dizendo que não interessa golpe de Estado dos Estados Unidos, eu acho que isso aí é um fato notório, que se interessava nos anos 60 apoiar uma ditadura militar aqui, porque tinha havido Cuba em 59, e aquele ameaça comunista e tal, né? Não é o mesmo cenário de hoje. Então, hoje não tem... É isso que ele fala, que não se preocupa com ameaça à democracia. É claro que, às vezes, não interessa que o Brasil vire uma ditadura militar. E não há nenhuma
nenhum sinal de que com Lula viraria uma ditadura de esquerda. Então, esse petrolão que ele se refere, acho que ele se refere à corrupção, quer dizer, que os Estados Unidos estão mais preocupados. Claro que é uma declaração de caráter imperialista e golpista que não se admite, né? Porque o Brasil tem seus problemas e o Brasil que vai resolver os seus problemas, não são os Estados Unidos que tem que dizer como nós vamos resolver os nossos problemas. Mas ele está se referindo à corrupção, eu acho. A corrupção é que nós admitimos e tal, e etc. Eu não vejo por que ter alguma coisa contra o Lula. Nos 8 anos que o Lula teve no poder, não deu nenhuma demonstração de virar Fidel Castro, né, ou de virar Maduro, ou de expropriar empresas americanas aqui. Nunca houve. Que a principal preocupação deles qual é? É um governo que expropria empresas americanas, não é? Como aconteceu em Cuba, né? Aconteceu na Venezuela, essa é a preocupação. Eu não vi nada disso com Lula. Então, se eles estão preocupados com Lula, estão preocupados erradamente, assim como em 64 o embaixador Lincoln Gordon achava que o João Goulart era o novo Fidel Castro. Então, são conclusões totalmente idiotas dos americanos. Idiotas em termos, né? Porque no fundo interessa a eles um Brasil fraco, né? Um Brasil forte não interessa. Eles não querem que todos os países sejam iguais, próximos, desenvolvidos. E é exatamente isso, quer dizer, como o Lula representa a ideia de um Brasil forte, soberano, desenvolvido, e que vinha acontecendo, né? Levou o martelo na cabeça. A Regina aqui não está dizendo, o embaixador está dizendo que Moro é o melhor para o Brasil. Eu vou trazer essa questão, porque hoje me chamou muito a atenção a charge da capa do Globo, do Caruso, era um dedão apontado de cima na cabeça do Moro, como se viesse um dedaço americano dizendo, Moro é o candidato. O Moro está voltando dos Estados Unidos, talvez para ser candidato a presidente com apoio da administração Biden, né? Então pode ser mais ou menos, o Trump queria o Bolsonaro, tudo bem, é mais essa linha, e a linha do Biden talvez fosse mais Moro, né? E aí continua a tragédia brasileira. Mas, enfim, antes eu vou ler alguns comentários, está dizendo aqui, o Felipe Salles está dizendo, Alex, o golpe na Colômbia é obra dos Estados Unidos, a prisão do Lula e o golpe da Dilma são obras dos Estados Unidos. Os Estados Unidos nunca pararam de dar golpes na América Latina. O Durval Augusto, Alex, os Estados Unidos não querem um Brasil soberano, só isso. Caio Guzmão, por que Joyce só divulgou ontem o ocorrido no sábado? G1 divulgando que Lula perdeu pontos nas redes devido à manifestação a favor de Cuba. O G1 vai dizer exatamente. Não, de fato, é o seguinte, quer dizer, quando o Lula se manifesta em defesa de Cuba, existe uma direita engajada contra Cuba também, né? Então pode ser que alguma coisa aconteça. Paulo, olha só, voltando à pergunta aqui da Regina Aquino, né? O embaixador está dizendo que Moro é o melhor para o Brasil? Claro que ele está dizendo isso. Vamos dizer assim, o Moro foi aquele juiz. O que foi a Lava Jato? A Lava Jato foi um conluio entre o setor judiciário brasileiro e o Departamento de Estado americano. Informações eram trocadas, orientações eram trocadas. Foi uma prestação de serviços. E uma intervenção direta no Brasil, primeiro, para cumprir interesses econômicos e também interesse político. Porque não é preciso ser assim um radical, guerrilheiro, querer fazer um regime de oposição aos Estados Unidos para você cair na mira do Departamento de Estado, para você cair, ser alvo de pressões espúrias e golpistas do governo norte-americano. O Lula, ele era o quê? Ele foi o cara mais pacífico governantes mais pacíficos que nós já tivemos. Todos os atos dele foram baseados no voto popular. Nunca teve nada que não fosse esse reconhecimento. E, no entanto, o governo dele foi sabotado cotidianamente pelos Estados Unidos. A Dilma foi espionada cotidianamente pelos Estados Unidos. E não há assim, a menor dúvida que o golpe que derrubou a Dilma teve apoio direto dos Estados Unidos, não porque a Dilma fosse uma guerrilheira, embora tenha sido na juventude, mas porque o Brasil tinha aquelas reservas de petróleo que interessavam. Tinha uma empresa que interessava destruir, que era a Petrobras. Então, assim, não é assim que você tem adversários ideológicos. Não. O império ele age conforme interesses econômicos, essencialmente.
Se você pode criar um país que vai criar uma nova hegemonia na sua região, que é o que o Brasil estava ameaçando fazer na América do Sul, e ao lado dos BRICS ameaçando fazer na cena mundial, é evidente que o Império vai ter todo interesse em sabotar esse governo, seja ele o mais democrático governo do mundo, coisa que Lula era, sem dúvida, o mais democrático governo que já teve no Brasil, aquele mais comprometido com a soberania popular, aquele que mais atendia, respeitava a vontade do seu eleitor. E foi esse governo que foi derrubado, esse governo que foi sabotado. Assim como em 64, o Lincoln Gordon sabia muito bem que o João Goulart não tinha nada a ver com o Fidel Castro. O João Goulart cansou de mandar emissários para negociar com o governo americano, inclusive com John Kennedy, que ria, que debochava, porque ele já tinha outro plano. Esse é um plano hegemônico que independe do governo que está lá, que está ocupando. Os Estados Unidos ele quer controlar as riquezas do mundo. É bom para o império. Isso se chama império, não tem compromisso. Se você é um governo de esquerda, um governo. Não, isso é a outra questão. Você precisa ceder. Se você não cede, eles vão te derrubar. Foi isso que eles fizeram e fizeram com o Lula. Na verdade, assim, quer dizer, houve uma ilusão de normalidade na América Latina, né, com esses 30 anos de democracia aqui no Brasil, de que não existia mais imperialismo, de que tudo isso tinha ficado para trás. E a realidade mostrou que as coisas eram bem diferentes, né? Tem vários comentários interessantes aqui. Eu vou ler aqui, ó. A Silvana está falando sobre o caso Joyce, né? Está dizendo que eles foram envenenados por gás, recobraram a consciência depois da violência. Isso aconteceu com uma família que conheço. Neste caso, foi um assalto. É preciso investigar. É possível que isso aconteça. Na verdade, tem que se dar crédito também à palavra dela. Vamos esperar a investigação. Josué Cândido, o governo americano pode estar respondendo à defesa que Lula faz de Cuba e críticas ao bloqueio que Lula fez na última semana. Lula também tem dado várias entrevistas, né, quer dizer, defendendo China, Rússia, enfim. Rita Vieira, a preocupação é com o líder Lula, um cara que agrega forças políticas, que foi um dos mentores dos BRICS e que juntos desbancariam o imperialismo. Lia Oliveira está dizendo, os Estados Unidos estão avisando que não querem a libertação da escravidão brasileira. O Fernando Gigante também fala assim, a volta do Moro a pensar em ser candidato e a afirmação do embaixador sugerem a nomeação de Moro como gerentinho do Brasil. Falando nisso, tem esse comentário aqui bem interessante também, aqui, ó, da Margot dizendo que Moro seria o Guaidó brasileiro. E o David Bacelar fala, o imperialismo norte-americano disputa a nova fronteira exploratória do petróleo no mundo, que é o pré-sal. A Lava Jato só ajudou no processo de entrega do petróleo brasileiro, principalmente para empresas norte-americanas e chinesas. A presidência, eu queria que vocês falassem um pouco, né, como é que vocês viram essa declaração do embaixador, né, e sim, que continua essa influência, sim, aqui no Brasil, americana. Vou começar com o Brian, depois passo para você, Natália, pode ser assim? Okay. Bom dia, Daphne, bom dia, Natália. Eu acho que primeiro, esse embaixador que está saindo agora é uma personagem da ultradireita, média folclórico, e que foi apontado pelo Trump. Agora, a fala dele, para mim, tem muito fundo em verdade, e foi honesto. Os Estados Unidos não preocupa com democracia, preocupa com... Ele falou petróleo, mas preocupa com petróleo. Esse foi exatamente o motivo principal para o golpe de 2016, para privatizar o pré-sal para empresas estadunidenses e também empresas chinesas e norueguenses, britânicos que comprou o pré-sal. Agora, eu fiquei surpreendido eu acho que o embaixador apontado pelo Biden usa linguagem mais sofisticada. Ele não vai falar diretamente que os Estados Unidos está, basicamente, não preocupa com a democracia e tal, mas o fato é que a gente não pode confiar, a gente precisa preparar para mais um golpe ano que vem, prepara para o bombardeamento nas mídias sociais contra PT, contra Lula, porque esse é o novo ferramenta da guerra do espectro total, originado dos Estados Unidos, como está acontecendo em Cuba agora, como aconteceu no Hong Kong, no Tunísia, no Egito e tal. A gente precisa pensar como que vai
defender contra um ataque dessa natureza, porque está sendo todo montado, né? E imagina a quantidade de engenharia social que a direita vai precisar fazer para preparar uma candidatura do Moro, que a direita já está dividida sobre o assunto do Moro. Parece que tem 2 torcidas, um para Bolsonaro, um para Moro, pelo menos ano passado, isso aqui como se fosse. E assim, eu acho que ano que vem esse é um sinal que o ano que vem vai ser difícil. A gente não pode pensar que só porque Lula está liderando em todas as pesquisas que ele vai ser eleito presidente. Vai ter uma outra tentativa de golpe eleitoral sendo montado com a ajuda dos Estados Unidos, com a CIA, provavelmente, que estava lá visitando o Bolsonaro. E eu fico um pouco preocupado, né? Eu não sei qual é a defesa que podemos montar para esses ataques nas mídias sociais coordenados, de bots e tal. Eu acho que você traz uma perspectiva correta, né? Não vai ser fácil, a gente está vendo que não vai ser fácil, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais do Biden, mas queria saber de você, Natália, qual a sua avaliação a respeito desse assunto, dessa interferência e, digamos assim, dessa preocupação, como disse aqui o Paulo Miranda, a preocupação é o petróleo. Boa, Brian. Eu tô com uma matéria que eu escrevi essa semana que vai sair na Jacobin Brasil, que eu justamente falei sobre a questão não do Brasil, mas a questão da Bolívia, de como forças do neoliberalismo sul-americano se uniram para responder às ordens dos Estados Unidos e orquestrarem o golpe de 2019 na Bolívia. Inclusive, existem documentos que agora foram revelados pela Embaixada Argentina, que mostram que o secretário de Estado adjunto para o hemisfério ocidental, o Kevin Michael O'Reilly, ele chamou uma reunião na Embaixada Argentina na Bolívia com o embaixador brasileiro, com os embaixadores da União Europeia e com a OEA, para avisar que o Evo Morales ia ganhar e que eles precisavam já fazer uma movimentação de não reconhecimento internacional, de colocar dúvidas sobre esse reconhecimento internacional nessa eleição, para justamente fomentar um golpe de fora para dentro, né? Com primeiro o mundo internacional rechaçando e esse mundo internacional dando apoio para os golpistas da extrema-direita boliviana. Então, assim, quando o Evo Morales fala, nós estamos vivendo uma Operação Condor 2.0, para quem não sabe, Operação Condor foi um movimento que aconteceu de 1968 até 1989, de golpes militares, de golpes de Estado da ultradireita, que foram provocados com ajuda ou provocados pelos Estados Unidos na América do Sul, para justamente frear o avanço da esquerda latino-americana por conta, principalmente, da Guerra Fria. Mas a gente sabe que agora existe uma nova guerra em relação à multipolaridade mundial com a Rússia e principalmente com a China, e que o Brasil é um ator principal, né, nesse quesito. É uma coisa que, inclusive, lideranças de outros países latino-americanos que vão passar por processos eleitorais recentes ou na mesma época ou até antes do Brasil dizem que nós precisamos do Brasil com o Lula presidente, né, que é a alternativa da esquerda e é uma das mais fortes lideranças da esquerda latino-americana da história, para conseguir justamente brigar de igual com os Estados Unidos e com a Europa. Sem o Brasil nessa briga do nosso lado, não tem papo. Tanto é que a gente está vendo como o Bolsonaro se presta a justamente ajudar e facilitar até golpes de Estado, não só no Brasil, mas ele também na Bolívia, mas ele também orquestrou movimentações internacionais no Chile. O Bolsonaro também está estrangulando a Argentina no Mercosul da maneira que pode, e a gente sabe que ele mesmo falou que ele já tinha recebido essa visita do diretor da CIA para falar sobre isso. Então, não é teoria de conspiração, eles próprios estão admitindo que eles estão fazendo essa movimentação, e o Brasil realmente é o país principal nessa articulação de uma América Latina soberana. Sem o Brasil, não dá para ter esse projeto. Então, eles sabem que eles precisam boicotar uma eleição dessa maneira,
principalmente com o Lula se posicionando de maneira tão contundente a favor dos países latino-americanos, não só Cuba, mas a gente tem que lembrar que o Lula foi muito rechaçado quando ele falou que o Nicolás Maduro era um presidente extremamente democrático, quando ele foi contrário ao golpe da Bolívia, se recusou a falar da Jeanine Áñez, quando ele apontou as irregularidades nas eleições do Peru, quando ele falou da questão das eleições no Equador, quando ele se junta ao Alberto Fernandes, quando ele elogia a China, quando ele elogia a Rússia. Então, assim, a gente está vendo que essas movimentações do Lula não estão sendo bem recebidas, é só ver a mídia internacional como eles lidam com isso. Então, eles sabem que o Lula não vai ser um presidente que vai se vender nesse quesito para jogar a América Latina num estágio colonial, ou que se mantém nesse estágio colonial, né? Então, eles não querem o Lula presidente, isso já é mais do que óbvio. Exatamente, e vamos lembrar também, né, gente, que o Lula, a primeira fala do Lula, né, que foi aquela fala lá em São Bernardo, inclusive que o Rodrigo Viana fez uma questão para ele lá, representando o 247, foi a pergunta do David, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. Ele fala que, olha, pode parar de comprar aqui as coisas que o Brasil está vendendo agora, porque se eu voltar à presidência, eu vou refazer todo esse negócio e vocês vão perder dinheiro. Ele avisou isso, né? Então, é óbvio que o Lula né, não é uma aposta, né, que os Estados Unidos vai fazer. E aí o Brian falou um pouco do Moro, né? A gente viu essa semana o Moro de volta aqui ao Brasil. Brian, você acha que o Moro é realmente alguém que os Estados Unidos ainda pode apostar para que seja, enfim, para que concorra alguma coisa aqui no Brasil, Brian? Eu acho que a ideia dele se candidatar para presidente é idiota, porque como que um herói, entre aspas, do movimento anticorrupção que está sendo acusado de 7 crimes de preconceito judicial, né, vai se defender nos debates. Mas, como eu venho falando muitas vezes, a inteligência estadunidense tem uma história de decisões muito estúpidas, como eles fez com o primeiro presidente interino que eles nomeou no Iraque, que ninguém no Iraque sabia quem ele era, só porque eles contam um monte de mentiras para alguém em Virgínia, né? Tem essa história do Guaidó, que também foi completamente idiota. 70% da população venezuelana não sabia nem quem ele era. Então, eu já vi coisas mais estúpidas orquestradas pela inteligência estadunidense do que uma candidatura do Moro. Então, pode ser que ele estava lá, a gente sabe que ele estava em Washington, com certeza reunindo com um monte de pessoas e mentindo sobre a base dele aqui no Brasil, né? Porque a maioria desses agentes da inteligência não fala português, nem espanhol, nem nada, e fica escutando. E os Estados Unidos, historicamente, na América Latina, nem só no parte governamental, mas no setor de ONGs. Até em casos de ONGs tentando, em teoria, fazer alguma coisa positiva, tem um problema com a cultura estadunidense, em que a gente sempre decide, não, esse vai ser nossa cara aí. Nossa cara em Venezuela é Guaidó. Nossa cara em Brasil vai ser Moro. Que eles ignoram os processos e as questões sociais porque fica preso numa lógica individualista sobre tudo. Eles simplesmente decidem, esse vai ser nossa cara nesse país. A gente é tão poderoso que a gente pode transformar ele num rei. Só que não funciona às vezes, né? E eu acho que nesse momento é muito importante veja como a esquerda latino-americana está resistindo a esses ataques dos Estados Unidos. Porque como meu amigo GG, do Central dos Movimentos Populares, sempre vem falando, a direita não fez tudo isso, né, para entregar o poder numa eleição 4 anos depois, né, ou 6 anos depois de 2016. Eles não estão querendo abrir o mão para o poder.
a gente precisa começar, sabe, pensa mais estratégico possível e olha os exemplos, descobrir o que os Estados Unidos fez para atrapalhar em Peru, que perdeu, como, sabe, o que foi feito para os Estados Unidos perder em Bolívia, como os Estados Unidos em 60 anos não conseguiu derrubar Cuba. Vamos ver esses exemplos e aplica, porque tudo o que aconteceu nesses países, como Bolívia, que tem um PIB menor do que a PIB da cidade de Curitiba, vai ser feito 10 vezes mais forte em Brasil, por causa da natureza estratégica do Brasil nesse processo de retardar a volta da esquerda na América Latina, como a Natália bem colocou. Sim, exatamente. Deixa eu ler aqui um pouco dos comentários, que aí a gente já passa para a questão do Biden. O Theo Barbosa diz, o embaixador só reforça que ainda somos o gueto. O Adworth diz, petrolão significa aqui grandes jazidas de petróleo. Não se preocupar com a democracia significa que tanto faz, desde que atenda aos interesses dele. E o A.R. Mendes diz, lembre-se de que Obama chamou o Lula de corrupto, mesmo sabendo da verdade. E aí eu queria trazer aqui para vocês essa matéria, falando do Biden, onde ele diz assim, é apenas o início, né, sobre as novas sanções contra Cuba. Quer dizer, o Biden que está se mostrando muito pior, né, do que, na verdade, a gente esperava que ele fosse. Queria que vocês falassem um pouco dessa figura Biden aí, né? E como que ele está sendo assim, cruel. Muita gente já apontava, né? Mas realmente eu acho que não se esperava tanto. Pelo menos, talvez ingenuidade minha, mas muita gente da esquerda acreditou que fosse ser um pouco mais leve a política externa aí. Vou começar com você, Natália, depois a gente passa para o Brian. Só para explicar, isso que ele está fazendo é uma extensão do ato Magnitsky, que foi uma maneira que os Estados Unidos criou, primeiramente para sancionar oficiais russos, depois eles estenderam para venezuelanos, que são as sanções individuais. Eles sancionam indivíduos e não o país em específico. Mas isso não significa que o país não vá se prejudicar, porque eles colocam sanções em indivíduos específicos que muitas vezes ficam impedidos de fazer negócios ou, inclusive, movimentar negociações em nome do país em questões que eles têm que tomar cuidado. E essa maneira de sancionar indivíduos, ontem também foi anunciado que o Reino Unido lançou novas sanções de indivíduos, inclusive a dois políticos importantes da Venezuela. Então, os Estados Unidos criou, né, essa questão das sanções individuais e como uma maneira de mostrar que eles são mais humanitários, né, em vez de sancionar o país, mas na verdade não são. E eu acho que essa questão com Cuba em específico, né, eles estavam falando da questão da internet, das telecomunicações, e a mídia estadunidense tentou passar um pano dizendo que o Biden, no início, ele estava sendo muito pressionado porque ele foi considerado que ele não estava fazendo coisas suficientemente em relação a Cuba desde os protestos na semana passada. Então, que ele estava sofrendo uma pressão, principalmente do lobby gusano nos Estados Unidos, do lobby cubano-americano, para tomar uma posição mais firme em relação a isso. Então, assim, eu acho que é muito interessante que a gente está vendo que muitas pessoas que não só defendem o Biden, não vou nem falar da questão do Brasil, mas na questão mundial mesmo, como um campeão de direitos humanos, quando, na verdade, ele não é nada disso. Ele está tendo uma política externa muito pior do que o Donald Trump. Ele está tendo uma política interna, inclusive, em relação aos imigrantes. Isso é uma questão que eu me sinto obrigada a falar, porque ontem eu mesmo doente estava conversando com uma amiga minha que é dreamer, ativista em Washington dos imigrantes que estão... que nasceram nos Estados Unidos, mas que os pais eram imigrantes não documentados e estão buscando, né, a legalidade.
E ela mesma estava falando, muitas das promessas de campanha do Biden em relação a gente, ele está jogando na responsabilidade dos outros. Então, assim, muita coisa que ele prometeu, ele não está fazendo. Então, assim, a gente tem que ver em quem essa vulnerabilidade, em quem, que direitos de que humanos que o Biden está defendendo, porque nem de população minoritária ele parece estar ligando para isso. Então, assim, é tudo uma cortina de fumaça, só que em forma de arco-íris dessa vez. Ai, que importante que é o Biden falar da comunidade LGBT. Mas que comunidade LGBT ele está falando? Não é da comunidade LGBT latina, não é da comunidade LGBT afro-americana, não é da comunidade LGBT migrante não branca. Que comunidade, que crianças que ele está defendendo? Não são as crianças que estão querendo entrar nos Estados Unidos fugindo da guerra civil provocada pelos Estados Unidos na América Central. Então, assim, eu acho que foi muita inocência, e ainda é muita inocência, principalmente da mídia corporativa brasileira, que tenta dar um viés humanitário para o Biden, continuar a tentar defender, e eu não digo nem só por essa questão de Cuba, mas por outras coisas, já que ele já estava demonstrando que ele não tinha mudança nenhuma, que ele era até pior do que o Donald Trump. Porque a gente ainda tem que lembrar que o Donald Trump era uma pessoa burra e muito mal assessorada, porque ele pegou pessoas que eram ideologicamente alinhadas a ele, e a ideologia dele era uma ideologia totalmente burra. Então, assim, ele não conseguiu fazer, talvez, tantas maldades, porque ele realmente não tinha um governo o melhor governo possível. E o Biden não é o caso. Ele é uma pessoa ruim, mas que ele é bem assessorado e ele tem pessoas por trás dele que sabem que tipo de maldade que elas estão cometendo. Muito bom, Natália. Brian, antes de passar para você, queria só agradecer ao pessoal que está acompanhando a gente aqui, mandando superchat. A Júnia Lage lembra, amanhã no Vale do Aço, Fora Bozo, em Timóteo, na Fundação Aperam, às 9 horas, em Itabira, às 10 horas, na rodoviária. O Aragon Guiar diz, mais uma coisa que o Rui Costa Pimenta avisou, ninguém ouviu. Biden é pior do que Trump. O André Lobão pergunta, se iludiram com Biden? Pois é. Maiara Silva, os democratas norte-americanos sempre fudeu nós e vocês ainda achando que Trump era ruim demais, um grande erro para quem pensou isso, agora é tarde. Eu acho que não tinha muita escolha, né, Maiara? Luiz Alberto Benevides, não me surpreende o Biden, qualquer império agonizante fica se debatendo por décadas ou séculos. Se China ou Rússia não entrarem no circuito, vamos ver golpes de todos os tipos, como na década passada. Brian, passo para você, então, fazer uma análise aí sobre essa questão. Primeiro, eu acho que a mídia perde demais tempo focando toda a ruindade que os Estados Unidos faz numa personalidade ou outra personalidade. O que temos é um sistema totalmente corrupto, capitalista, imperialista, e que qualquer pessoa que analisa os últimos 50 anos de história sabe que, com a exceção do Jimmy Carter, não tem diferença nenhuma nos políticos para a América Latina e o Médio Oriente. Okay? Então, a mídia passa 4 anos, ou metade da mídia fica atacando o presidente, outra metade da mídia fica apoiando o presidente, e depois tem uma troca de time de gestão corporativo que manda nos Estados Unidos. Primeiro tem isso. Então, o que está acontecendo agora não mostra que Biden é mais ruim do que Trump. Mostra continuidade no político externo dos Estados Unidos. A gente sabe que atrás das cenas tem muita discussão, muita disputa de poder e muita briga. O Biden acabou de tirar as tropas do Afeganistão, coisa que Obama tentou e não conseguiu. Trump aumentou muito o bombardeamento no Afeganistão. Ele quebrou o recorde para o número de bombas soltadas no Afeganistão. Ele fomentou a guerra no Iêmen e tem um novo vazamento. O ex-chefe da defesa dele, ministro da defesa, falou essa semana mais antes que o Trump estava tentando bombardear Irã na semana antes do 6 de janeiro. Porque ele estava achando que se ele começou uma guerra com o Irã, podia declarar
a lei marcial e cancelar o posse do Biden. E ele foi convencido de não fazer pelo exército. Então, a ideia do que... Eu acho que agora tem muito no mídia social, Biden é pior do que Trump, Trump é pior do que Biden é pior do que Trump. Esse não é o problema. O problema é o governo dos Estados Unidos e o Estado integral dos Estados Unidos, incluindo os multinacionais do petróleo, do defesa, do armamento, então, que manda nesse império. É isso. Desculpa o desabafo, mas tipo assim, esse argumento do Trump contra Biden não está mandando no Departamento do Estado até, né? Ele está delegando, como Obama fez. Parece que Obama delegou todo para o Departamento do Estado na América Latina também, porque ele estava preocupado demais com o Médio Oriente. Então, né? Mas, de qualquer maneira, eu concordo com tudo que Natália falou sobre a ruindade do Biden. Eu não votei nele, não estava com esperança nenhuma, né? Eu só pensei que talvez ele iria abandonar essa ideia ridícula do Guaidó e retornar Cuba ao estado que ele estava durante o governo Obama, quando o Obama tirou muitas sanções, porque Biden era parte do governo do Obama. Então, ele vem prometendo de... e mais um ponto final aqui. Essa ideia de sanções individuais é muito interessante. Quem começou com isso foi a China. China fez isso com Mike Pompeo, o secretário do Estado do Trump, está vítima de sanções individuais do China agora. Então, é mais um sinal de falta de ingenuidade e criatividade no parte do governo estadunidense, que está em queda, o império está em queda, agora está copiando o passo chinês que foi feito no janeiro desse ano, de sanções individuais. Só para corrigir o Brian, esse Malinsky Act, quem começou foram os Estados Unidos com os russos no final do governo Obama. Então, quem começou com as sanções individuais foram os Estados Unidos, não a China. Pois é, eu não sei, mas esse ano quem começou com isso foi a China. Eu não tenho informação que começou no governo Obama. Gente, deixa eu agradecer o pessoal acompanhando a gente aqui. André Lobão, lobby de Miami banca muitos políticos nos Estados Unidos. Luiz Alberto Benevides, perfeito resumo da Natália, merece um recorte. Então, tá anotado aqui, Luiz Alberto, vou pedir um recorte. A Flávia Mello diz, Rui Pimenta, Glenn e Pepe foram acusados de trumpistas pela imatura esquerda que quando avisaram tudo isso. Teremos autocrítica? Ela pergunta. E aí, vamos baixar um pouco aqui a angústia, né? Eu fico muito angustiada quando a gente fica falando... Daqui a pouco eu vou ter que falar disso de novo com o David, ele até mandou um superchat dessa influência americana na América Latina, me dá muita angústia, assim, porque eu acho que a gente tem um caminho muito grande a percorrer nas manifestações, porque a gente fica se sentindo meio aquela formiga, né? Mas, então, a gente tem que lutar muito, né? Se debater muito contra tudo isso. Vamos baixar um pouco essa angústia, essa energia. Queria vou passar para o Brian falar um pouco sobre o novo documentário que fala sobre a morte de Kurt Cobain, né? Porque eu adoro... Ok, não é um documentário, Daphne. O FBI declassificou 10 páginas de documentos sobre a morte de Kurt Cobain. Tá. Você escreveu o documentário, eu achei que tinha um filme. Esse é um outro assunto que eu iria vincular, né? Porque, primeiro, tem um documentário que saiu agora sobre Anthony Bourdain, aquele apresentador culinário que suicidou mais cedo esse ano, infelizmente. E o documentário está seguindo uma tradição antiga de culpar a mulher para o suicídio de um homem poderoso, sempre. Eu acho muito infeliz esse novo documentário do Bourdain tentando culpar a namorada Asia Argento de ter uma influência no suicídio dele. Esse é um tipo de machismo quase do nível bíblico do Velho Testamento, né? E a gente viu muito... Por que eu falo sobre isso? Porque logo quando saí desses documentos do FBI, recomeçou essa teoria na mídia do que a ex-esposa dele, Courtney Love, estava envolvida na morte dele.
né? Só que está... E a gente sabe que teve algumas provas circunstanciais que isso pode ser feito, porque ela abordou o músico, o líder de uma banda da Mentors em Los Angeles em 1993 e ofereceu $50 mil para ele matar Kurt Cobain. Né? E o cara testemunhou isso num documentário, fez um teste de polígrafo e tudo, e o corpo dele foi achado morto 4 dias depois que ele fez o depoimento num documentário. Esse tudo da década 90. Uhum. E porque lançou essas informações declassificadas do FBI, está recomeçando essa teoria. Eu não sei se tem um fundo de verdade ou não, mas eu li os documentos do FBI sobre a morte de Kurt Cobain ontem. Eu vou puxar para a tela. É interessante, né? Depois, se a gente quiser fazer um paralelo também com a morte do Lennon, né? Sim, sempre tem alguns jornalistas machos que vai começar, tenta culpar uma mulher ou acha uma mulher para culpar. Então, eu não vou dizer que eu acho. Eu não sou investigador policial, mas eu li os documentos. E que tem nesses documentos? Eu puxei para a tela agora. Essas 10 páginas basicamente mostram que tinha uma série de pessoas de diferentes áreas pedindo para o FBI abrir uma investigação do homicídio contra Kurt Cobain, pois tem alguns fatos que mostram que é muito improvável que ele suicidou. Por exemplo, ele foi achado com 5 vezes a quantidade de heroína no sistema necessário para matar até um viciado. Só que o kit da injeção, do orgulho e tudo dele foi recolocado numa caixa e colocado numa gaveta que, de acordo com os médicos, seria impossível para alguém que acabou de tomar tanta droga fazer, né? Tem esses... tem várias questões, né? Mas então, o que tenho aqui na tela é uma carta de um policial em Seattle pedindo a abertura da investigação do homicídio, colocando um monte de provas, e o FBI respondendo, como eles respondeu para várias pessoas nesses arquivos, que eles não podem fazer porque está fora da jurisdição dele. Então, o que isso sinaliza é que, por qualquer razão, o FBI não teve interesse de investigar casos de homicídio. E tem algumas provas do que eles até deu pressão em cima da polícia do Seattle para não investigar o caso da morte do Kurt Cobain. Agora, lembrando que Kurt Cobain era da esquerda, no disco dele In Utero, ele colocou fotos do prédio da polícia, o sede do Partido Republicano de Los Angeles bombardeado, depois do bombardeamento nos quebra-quebras de 92, sobre Rodney King. Ele apoiou grupos da esquerda, como FAIR, né? E que o FBI tem uma longa história de vigiar músicos da esquerda. O dossiê dele sobre John Lennon era centenas de páginas. Ele estava grampeando ele. Então, tem alguns suspeitos de que como o FBI fica, tentando abafar uma investigação de homicídio, que algumas pessoas estão fazendo esse pula, lógico, acusando o FBI e a CIA de ser envolvido no assassinato dele, porque ele era uma pessoa muito influencial para muitos jovens e ele era da esquerda. Muito interessante esse assunto. Lembrando que o John Lennon financiou, inclusive, as Panteras Negras, né? E a Ira também. Então, eu me interesso muito. Queria que você escrevesse sobre isso, Brian, para a gente poder ficar mais informado, né? Saber bem dos detalhes aí. A gente não tem muito tempo, Natália, mas queria vou colocar aqui para você um último tema, que é o perigo de escassez de alimentos, né? O secretário de Negócios do Reino Unido disse na manhã de quinta-feira, ontem, que estava preocupado com o risco de escassez de alimentos
já que o aumento de casos de coronavírus em todo o país estava forçando o isolamento de milhares de funcionários de lojas, funcionários da indústria alimentícia e entregadores. Eu lembro que aqui no Brasil, logo que se anunciou a questão da pandemia, muita gente correu para os supermercados para estocar alimentos, né? Então, se você puder, fala rapidamente sobre isso, porque é uma questão assim, agora, né? Mais de um ano depois, quase 2 anos depois, né? Como é que é isso? Então, Daphne, não é agora, 2 anos depois. Agora as pessoas não estão sendo obrigadas a se isolarem novamente porque o vírus está aumentando. A gente aqui no Reino Unido, principalmente na Inglaterra, aqui na Escócia deu uma diminuída, mas eu acredito que agora vai aumentar novamente por conta do verão. Depois da reabertura, o Boris Johnson tinha sido aconselhado a não reabrir as coisas, e ele reabriu mesmo assim, sem nenhum tipo de restrição, como se nada tivesse acontecendo. O Reino Unido já estava passando por um problema de escassez também por conta do Brexit, porque o Reino Unido está tendo problemas para conseguir trazer alimento para cá. Grande parte da comida do Reino Unido, grande parte dos bens de consumo no Reino Unido é fabricado na Europa. Então, por conta desse excesso de barreiras, por conta realmente do Brexit, porque antes as empresas podiam trocar sem muita burocracia, nós estamos tendo realmente um problema muito sério de escassez, e eu justamente mandei essa matéria para falar contra, porque assim, eles estão tentando culpar os trabalhadores que estão se isolando. A gente tem que lembrar que trabalhador não é bucha de canhão, ninguém é obrigado a escolher ou você pega o coronavírus ou você morre de fome. E o fato de que você está tendo um governo e uma mídia que está vendendo essa retórica que as pessoas estão se isolando demais. As pessoas estão se isolando demais porque elas estão tendo contato demais com o vírus, porque o vírus está circulando novamente, as pessoas estão adoecendo novamente, as UTIs estão lotando novamente e 60% das pessoas que estão nas UTIs estão duplamente vacinadas. Então, assim, a vacina não é a solução de todos os problemas. Precisa continuar medidas de restrição, e o governo do Boris Johnson resolveu priorizar a economia e não a vida dos trabalhadores. Então, e está vendendo essa retórica, além de tudo, mentirosa, porque está colocando a culpa de trabalhadores locais, que ainda não leva em consideração que muitos desse abastecimento está sendo comprometido por causa dessa Brexit porcaria, que eles insistiram em ir para frente com isso, mesmo a União Europeia ainda dando um prazo maior para o Reino Unido, eles não quiseram esse prazo maior, quiseram ir em frente com esse acordo porcaria. Agora que eles estão sofrendo uma escassez de alimento aqui, séria, de você entrar num supermercado e você ver corredores inteiros vazios, porque eu presenciei isso ontem, inclusive, o corredor de fruta estava vazio num supermercado que eu fui aqui, eu moro na capital da Escócia. Eles estão ainda agora dizendo que eles querem renegociar termos com a União Europeia. A União Europeia falou, não é assim que funciona. Você não pode fechar um contrato e depois pedir para renegociar. Não é assim que funcionam as coisas. Então, quer dizer, a maneira deles fingirem que isso não é culpa da incompetência deles é justamente colocar isso na culpa dos trabalhadores que estão se isolando demais. E se isolando demais porque estão tendo contato com o vírus. Então, assim, é muito preocupante que as pessoas vendam que está tudo bem aqui na Europa, que porque tem um alto índice de vacinação e que só isso basta, porque não é só isso, não está bastando, as pessoas estão adoecendo novamente, e por conta disso, os trabalhadores, mais uma vez, estão sendo jogados, estão sendo tratados como coisas dispensáveis e não como seres humanos. Então, é muito triste que isso esteja acontecendo e que não esteja tendo tipo de mobilização. Porque Cuba tem que ter racionamento. Gente, não tem comida aqui no Reino Unido. E ninguém está falando mal. E dessa vez é realmente por conta da incompetência do governo. Então, assim, ninguém está falando mal, não tem uma mobilização internacional para justamente culpar o governo britânico por essa escassez de alimento. Interessante demais essa tua análise, Natália. É isso mesmo. A culpa é sempre do trabalhador, da mulher, né? São as coisas que a gente tem, né, analisando aqui, o que a gente acabou de falar é isso.
Queria agradecer o Luiz Alberto, que diz assim, Brian, vai fazer um doc, vai rolar crowdfunding? Está perguntando. E o Marcelo Highlander diz, seria bom o Moro se candidatar, dividiria votos do Bozo. O Gilberto Cruvinel, para saber quem manda no Império, ler Gore Vidal. Adoro Gore Vidal, Gilberto Cruvinel. Inclusive, tem um filho chamado Juliano. A Lia Oliveira diz, sistema capitalista, imperialista, rentista e escravagista. E então, gente, vou passar para vocês se despedirem, que eu já estou aqui com o David. E tem um outro aqui, Nefelibata, que ou quem vive nas nuvens, ele diz. Passo para vocês se despedirem, sei que a Natália vai ter uma programação daqui a pouco, né, Natália? Isso, Daphne. Essa semana teve mais uma audiência em relação à custódia do ouro venezuelano, e o Reino Unido, mais uma vez, apoiou o ladrão Guaidó, e a gente ia votar com o secretário do Venezuelan Solidarity, que é quem está fazendo toda essa campanha, inclusive a questão legal do ouro venezuelano aqui no Reino Unido. Então, a gente vai falar justamente como é que em pé que está essa hostilidade exacerbada do Reino Unido, o imperialismo britânico na Venezuela. Boa, 10 horas, né? Isso, 10 horas ao vivo aqui. Maravilha. Brian? Bom, eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre isso na segunda com Natália no Globalistas, né? Mas uma observação, tanto incêndio acontecendo no litoral oeste dos Estados Unidos, que o céu é nublado, que a lua está vermelhado do fumaça aqui em Chicago, que é mais ou menos a distância do São Paulo do Mata Amazônica. E que esse não está sendo coberto suficientemente bem na mídia, como os incêndios no Amazônia esse ano não são cobertos como 2019. Eu acho estranho que esse assunto não entra na mídia, mas fora disso, eu vou falar sobre isso depois. Um abraço para todos e todas de vocês, para você, Daphne, para você, Natália, e bom sexta-feira. Obrigada, gente. Valeu. Vou trazendo aqui nosso querido David Bacelar. Bom dia, David. Tudo bom? Bom dia, Daphne. Bom dia a todas e todos que